Bom dia, irmãos. Paz seja com todos. Hoje, 29/5/2026, Igreja Missão Vida em Ação e Oração. Não adianta nós orarmos se nós não tivermos ação, e não adianta nós termos ação se nós não tivermos oração e comunhão. Já para iniciar, Sirley, queria que você fizesse essa primeira oração, já apresentando aí a nossa lista dos irmãos que precisam de um toque, né, do Senhor. Misericórdia todos nós já temos alcançado, porque elas renovaram hoje, né? Então, todo aquele que abriu seu olho hoje é fruto do amor de Deus e da misericórdia de Deus que renovou sobre cada um. Mas aquele precisa de um toque especial na saúde física, na saúde emocional e no espírito. Vamos orar para que o Senhor derrame, né, da sua cura, derrame do seu amor, do seu sustento e em tudo seja feita a vontade de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Rapaz, a palavra diz, e hoje eu estava meditando no Salmo 29, e ali Davi escreve um, um hino de louvor ao Senhor, glória ao Senhor, que dá força e graça. É isso, papai, que o Senhor nos dá cada manhã, papai. E nós não queremos nos cansar, mas sim, pai, repetir, mas de coração, de alma, de todo entendimento, com toda sabedoria, toda manhã, todo dia, papai. Expressar um coração grato ao Senhor, porque o Senhor nos dá o ar para respirarmos, o Senhor nos dá a noite para nos descansar, o alimento, papai. O Senhor nos dá saúde, mas sabemos, papai, que nesse corpo finito, caído, papai, embora já com o espírito, com a alma salva pelo sacrifício de Jesus, ele é tendente a adoecer, a termos dores. E nos reportamos para a nossa pequena, grande lista, onde vemos irmãos que ainda estão sofrendo por longo tempo, idosos com muitas comorbidades, aguardando, papai, cirurgias, procedimentos do setor público de saúde, como o Boni gosta de lembrar, que é um setor que muitas vezes não é prioritário para o poder público. As verbas às vezes não chegam, se saem, muitas vezes se perdem pelo caminho, chega a minguada, e assim o povo vai prosseguindo, papai, pendente apenas pela tua graça, por tua misericórdia. Mas nós queremos, papai, apresentar, mesmo que não nominalmente, os irmãos e irmãs que estão acamados, que estão recuperando de cirurgia. E sermos gratos, papai, pelo irmão do Salviano, que está melhor, pelo Luciene, que está aguardando apenas a cirurgia, pelo pastor Alain, que está recuperando a cada dia mais, pela Raica, papai, que se submeteu a uma cirurgia de coluna séria, papai, mas que está em casa hoje, breve, breve, como diz a dona Ivani, vai estar conosco na vida, já sentadinha na cara dela, mais ereta, e sim tantos outros, papai, que agora não me vem à mente. Te louvamos por isso, pelo milagre instantâneo para nós, pelo milagre através dos procedimentos médicos, e te suplicamos que nos dê, papai, a sabedoria de cuidarmos desse corpo, que é o templo do Espírito Santo, papai, para que a gente não vá além daqueste mundo caído, faz com que o nosso corpo define, que as nossas escolhas sejam saudáveis, na alimentação, no trabalho, no descanso, que haja equilíbrio no uso desse corpo, papai, que é uma bênção, que é, isso é sabidamente do nosso conhecimento, o templo do Espírito Santo. Nós temos um Deus, o Deus Espírito Santo, que mora em nós. Então, sim, papai, esse corpo, que esse templo do Espírito Santo seja cuidado por nós. E muitas vezes nós, na juventude,
nós excedemos no uso, nós fazemos e fizemos más escolhas, que possamos, ó Deus, ensinar os mais jovens, os mais novas, crianças, a respeitar esse corpo, ó Pai, e te glorificar por ele, que através desse corpo, instrumentalizar por esse corpo, que nós expressamos o reino nessa terra, papai. Muito obrigado por essa bênção de termos saúde e por aqueles que estão se recuperando, papai. Que todos nós, neste momento, voltemos nossos olhos, papai, para aqueles que precisam de uma palavra, de um conforto, de um medicamento, de um procedimento, e tanto quanto nos couber e o Senhor nos chamar, que estejamos junto com esses irmãos e irmãs, para a sua recuperação, papai. Obrigado, Deus, por tão grande bênção que estamos nesse corpo, Pai. Mais idosos, menos, e que sejamos sábios o bastante necessário para contar os nossos dias, para remir os nossos dias, remir e contar o nosso tempo, pensando e lembrando, papai, que estamos entrando, se já não no teu reino, e será eternamente, papai, com esse corpo glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, igreja. Louvado seja Deus, né? Por esse tempo, por essa oração intercessória e ao mesmo tempo a gente confessando o Senhor que só Ele é digno de receber todo louvor, adoração e merecedor de toda honra. Que o Senhor possa realmente, Ele tem poder para isso, tocar as nossas vidas, as nossas enfermidades e nos conduzir cada dia segundo a tua vontade, o teu querer. Irmãos, tem um princípio na palavra de Deus no Salmo 127. Eu gostaria que a irmã Fernanda já se prepare aí para orar. Salmo 127, no versículo 1, o salmista vem dizendo que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. É claro aqui que é um princípio de confiança, é um princípio de entrega, e tudo que o homem, a mulher fizer sem a bênção de Deus, sem estar na presença de Deus, é em vão. É em vão, é correr atrás do vento. E nessa oração, Fernanda, vai dar certo? Pastor Alexandre, eu estou no trânsito. Tá, então vamos com Augusto Bonde. Obrigado, minha irmã, Deus abençoe. Bonde, com essa carinha abençoada dele aí, já está de prontidão sempre, né, Bonde? Também. Deus abençoe, Fernanda. Vamos orar, Bonde. Então, para que essa confiança, né, no nosso povo, nas nossas famílias, e nós, enquanto igreja, seja depositado no Senhor totalmente, e que nós possamos edificar nossa casa cada dia mais, nesse alicerce verdadeiro, nessa pedra, nessa rocha que é Jesus. E que tudo o que é vão, né, o que é vã, sabe, o Senhor abre os nossos olhos e retire de nós, para que nós possamos estar alinhados com Ele, com a sua vontade, e vivendo para Ele e cumprindo o propósito dele em cada uma das nossas vidas. Vamos orar com você, Bode. Amém, pastor. Vamos lá. Senhor nosso Deus, primeiramente nós te bendizemos, porque o Senhor é o nosso Deus, nosso papai querido. Muito obrigado por termos essa consciência, termos, ó Deus, essa confiança de que o Senhor é o nosso Pai, o nosso Deus, o nosso dono, o nosso tudo. Mas, Senhor, queremos depositar ao Senhor tudo o que somos e tudo o que temos. E dentro disso, ó Deus, a nossa confiança. Sim, Pai.
como pessoas, como indivíduos, dentro do lar, no trabalho, aonde estivermos, na igreja, nas situações, nas condições, nas intempéries da vida, nas alegrias. Sim, ó Deus, em tudo, no nosso andar, no nosso levantar, no nosso agir, nas nossas disposições, ó Deus, de participar das coisas, mesmo coisas aqui nesse mundo, mas que em tudo, ó Deus, primeiramente, nós depositemos ao Senhor, supliquemos ao Senhor direcionamento, orientação do Senhor, daquilo que está na tua palavra, porque Jesus nos deixou uma certeza de que o Espírito Santo nos lembraria de tudo aquilo que ele ensinou, aquilo que Jesus nos deixou, o Espírito Santo nos lembraria. Claro, desde que nós tenhamos lido, aprendido na tua palavra. Te agradecemos por isso, porque ele dia a dia nos acompanha, está conosco. E ele, nele, e é para ele, ó Deus. Tudo, tudo, tudo. Jesus, nosso bem maior, nosso irmão mais velho, nosso Salvador, nosso Senhor, tudo para ele. E o teu Espírito Santo nos tem guiado, ó Deus, dia após dia, na situação de estarmos disponíveis, ó Deus. Então, ajuda-nos a estarmos disponíveis ao Senhor, sempre buscando no Senhor orientação, ó Deus, orientação em tudo. Ajuda-nos nisso, dá-nos discernimento no dia a dia, porque muitas vezes somos afoitos em resolver coisas antes de saber a tua vontade. Então, ajuda-nos, que o teu Espírito Santo nos dê aquele empurrãozinho. Opa, primeiramente busque, depois pode agir, segundo aquilo que for orientado pelo teu Espírito. Então, que essa confiança, essa fé, seja firme no nosso agir, na nossa vontade, em tudo aquilo que formos realizar, ó Pai. Porque sabemos que tudo o que vai acontecer, o Senhor sabe. E então temos que buscar no Senhor, que é a fonte. Então, dá-nos esse privilégio de sempre, ó Deus, depositarmos no Senhor tudo o que precisamos, tudo o que vamos fazer, buscando no Senhor a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, para que assim, ó Deus, vivamos segundo aquilo que o Senhor quer para nós. E de quebra, ó Deus, nós temos a alegria de vermos muitas pessoas sendo resgatadas, sendo abençoadas, sendo curadas, como o Sirlei orou. Muito obrigado por isso, ó Deus. Obrigado que o Senhor tem nos dado essa consciência de buscarmos no Senhor tudo, depositarmos no Senhor tudo. Perdoa-nos naquilo que falhamos, ó Deus, mas ajuda-nos a termos isso como prática nas nossas vidas, dia após dia. Te bendizemos e agradecemos por tudo que o Senhor já tem nos feito, tudo aquilo que o Senhor tem nos abençoado. E rogamos, ajuda-nos a termos essa confiança sempre no Senhor, plena no Senhor, pois o Senhor é o nosso Deus, o nosso tudo. Muito obrigado, Pai. Oramos e agradecemos por tudo, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Amém, bonde, pastorzão. Irmãos, é muito claro que, diante de tudo que a gente tem vivido, tem vivenciado, tem vindo sobre nós, né, entre tantas notícias, entre tantas coisas que a gente busca, tantas coisas que a gente espera, a vida de oração, ela é um diferencial muito grande na vida do cristão, na vida do crente, na vida do irmão, da irmã. E essa vida de oração, a gente para em alguns momentos, a gente
dedica um tempo, a gente ora mesmo que na direção do carro, como a Fernanda estava aí com certeza, como outros estão, como alguns que estão em viagem, como alguns que estão nesse tempo, né, ali deitado num leito, aguardando um diagnóstico, aguardando um toque do Senhor. Mas o poder da oração, ele é tremendo. A gente vê em Atos 12, quando a igreja orava, quando Pedro estava preso ali, a igreja reunida orava. E nós falávamos isso ontem com um grupo de irmãos, né, sobre esse poder da oração e a gente não duvidar. Irmãos, internaliza aí agora esse tempo, esse momento, faz uma introspectiva. Quantas das vezes nós oramos, você orou, eu orei, e ao mesmo tempo surge aquele pontozinho, né, de dúvida. Mas Jesus, certo tempo, como aqui em Atos 12, que a igreja orava, né, o Senhor enviou um anjo lá na prisão, as algemas caíram, as portas se abriram, e Pedro ainda pensou que estava tendo um sonho, né? Quando Pedro chega na porta da casa onde os irmãos estavam reunidos, bateu lá, chamou: gente, eu estou aqui. O Senhor ouviu a oração de vocês. Ele me libertou. Vai aquela pequena Rod lá, ouve aquela mulher, volta, ó, Pedro está lá de fora. Não, você deve ter visto, foi um fantasma, né? Você vê o povo orando, eles ainda duvidaram do poder da oração, que Deus tinha ouvido eles. Jesus, em Lucas 24:38, ele volta para os seus discípulos e fala assim: por que vocês estão perturbados e por que se levanta dúvida no coração de vocês? Tem essa verdade, essa realidade da nossa caminhada, mas existe uma verdade que ela é soberana. Essa verdade soberana é a verdade, é a vontade de Deus. A gente precisa entrar nesse lugar, precisa estar nesse lugar, precisa alcançar esse lugar. Como Tiago 1,6, peça, porém, com fé, sem duvidar. Bom, nós oramos aqui para o Senhor derramar graça sobre os nossos irmãos, sobre a nossa vida, sobre a nossa enfermidade, para que o Senhor toque, para que o Senhor alcance, que o Senhor faça a sua vontade, porque o poder é dele, a vida é dele. Esse toque é dele, mas nós na comunhão, nós cremos no poder da oração. Por isso essa oração das 7 às 7h40 todos os dias, incessantemente, ela acontece. Nós somos uma igreja, Missão Vide, nessa cidade de Uberlândia, Minas Gerais, nesse Brasil abençoado, na face dessa terra, que nós cremos no poder da oração. Em nome de Jesus, irmãos, que você possa orar, que você possa avançar nesse ponto, que você possa crer, que você possa unir com os irmãos. Irmãos, nós temos hoje série de meios de comunicação. Nós temos o WhatsApp, temos um telefone, temos acesso através de um carro, de uma bicicleta, de um ônibus. Essa oração não pode cessar, não pode parar. Irmã Lúcia, parece que eu vi o nome da irmã. A irmã consegue orar para nós? Provável que não. Vamos orar. Éder Balbino, pastorzão. Chegou de viagem, está cheio de gás. Estou na área. Amém. Você falou igual o Romário, estou na área. Vamos orar pela oração, né? Vamos orar para que essa dúvida seja tirada do coração desse povo, nós sejamos fortalecidos nesse espírito de oração e tenhamos ousadia, né? Mas em primeiro nós cremos naquilo que nós estamos pedindo, na palavra do Senhor e na comunhão com o céu.
Vamos orar com você, pastor. Amém. Eu vim andando rapidinho aqui para chegar no escritório, que eu falei, se ele me chamar, eu tenho que estar pronto. Se me pega no corredor, não dava, mas eu já tinha chegado aqui. Benção, vamos orar nesse momento. Deus, que privilégio é orar nesse momento por esse motivo tão nobre, que é o motivo de falar com o Senhor. O pastor Alexandre acabou de encerrar a fala agora, de crer que quando o Senhor fala, vai acontecer. Crer que quando nós abrimos a boca e concentramos no Senhor e olhamos para Ti, o Senhor está nos ouvindo e entender que o Senhor responde. E nessa manhã, eu quero pedir ao Senhor que ajude os meus irmãos a ouvir o Senhor, a entender como o Senhor fala, porque até parece ser uma coisa mística, né? Ouvir Deus, a gente, na nossa cabeça limitada aqui, seres humanos, carnais, a gente pensa que ouvir é só quando existe um som, esse som penetra os nossos ouvidos e o nosso cérebro processa. Mas não é assim. O Senhor fala de múltiplas formas. O Senhor fala através das escrituras, o Senhor fala através de uma canção. O Senhor, como foi orado aqui pelo bonde, traz à nossa memória aquilo que sim, nós lemos na tua palavra. Então, no momento que a gente para nessa vida tão agitada e fica em silêncio, contempla a tua beleza através da tua criação, o Senhor fala ao nosso coração. O Senhor tem múltiplas formas, o Senhor fala através de sonhos. A Bíblia nos revela tantos sonhos que o Senhor estava falando. Então, Pai, ajude a mim, aos meus irmãos, a te ouvir nesse momento tão nobre da oração. Nos ensine a orar como convém, porque é o Senhor que é o nosso advogado, que intercede por nós, ou seja, nossas palavras muitas vezes saem erradas e o Senhor corrige no meio do caminho, antes delas chegarem ao Pai. E nós pedimos também que o Senhor nos ensine a orar. Coloque as palavras na nossa boca, Pai. Não nos deixe orar para satisfazer os desejos do nosso coração pecaminoso, para satisfazer a concupiscência dos nossos olhos, que é aquilo que gera tantas guerras entre nós. Nos ajude a orar, Pai, no aspecto de parar, de ter tempo, também foi dito aqui pelo pastor Alexandre. Alguns momentos da vida a gente ora mais, outros a gente ora menos. Nos ajude a ser constantes, Pai. Nos ajude, Pai, a não duvidar da oração. Pai, nos ajude a entender que oração não são palavras bonitas, decoradas, não é uma reza repetitiva, mas oração é parar e falar com o nosso Pai, aquele que tem prazer em nos ouvir, aquele que tem prazer em se relacionar conosco, não aquele que tenha prazer em ouvir palavras repetidas, Pai. É muito simples a nossa relação com o Senhor. A oração é esse canal em que nós falamos e te ouvimos. E ela é muito simples, porque nós aqui, pais carnais, não temos interesse num filho que repete a mesma frase todos os dias. Nós temos interesse no filho que quer um conselho, que abre o seu coração para nós, que nos dá um abraço, que quer nos ouvir, que quer falar conosco o que aconteceu no dia. Assim é a oração. Por isso, Pai, nos ajude a orar de uma forma simples, sem segredos, sem a necessidade de palavras bonitas e com o coração aberto. E que nós venhamos entender que o Senhor responde. Mas assim como um pai terreno, e hoje eu vivo isso muito na pele, hoje meu filho tem um álbum de figurinhas e quer comprar figurinha todos os dias, e tem dia que eu falo sim, mas na maioria eu falo não. Que nós venhamos entender que assim é a nossa relação com o Senhor. Não é sim para tudo que a gente quer. Não é porque a gente deseja, que a gente pede e que a gente vai receber. E ao mesmo tempo, em alguns momentos, o Senhor vai dar.
mas que a gente entenda que a preciosidade, que o ouro, que o que tem valor é a relação, é o dono da bênção e não a bênção do Senhor. Eu te agradeço pelo privilégio de poder orar nessa manhã, de estar reunido aqui com os meus irmãos, e que o Senhor nos ajude, nos ensine a orar. E que sim, Pai, o Senhor conceda aquilo que nós precisamos, Pai, a cada dia, em nome de Jesus. Amém. 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 Isso mesmo, pastor Éder. A questão que Paulo traz na carta de Romanos, que no capítulo 8, no versículo 26, irmãos, também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Irmão, 2 Coríntios 12, 8 e 9, Paulo praticamente, pelo poder de Deus, pela autoridade de Deus, pela autorização do Senhor, foi colocado um espinho na carne de Paulo, para que ele não ensoberbecesse, para que ele não se gloriasse, não se orgulhasse daquilo que ele tinha visto e daquilo que Deus tinha feito através da vida dele. E ele orou 3 vezes. E aquela resposta maravilhosa veio para ele: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É sobre essa oração que eu estou falando, irmãos. Porque não sabemos orar como convém. Mas o Espírito Santo, como o pastor Éder orou aí agora, mesmo que sem palavras bonitas, mesmo na nossa fraqueza, nossa limitação, às vezes a gente não dá conta nem de falar direito, nem de pedir direito. Mas Ele completa a nossa oração diante do Pai. Ele intercede por nós. Porque o nosso Deus, Ele conhece o seu e o meu coração. E isso, ao mesmo tempo que traz um certo temor, traz muita paz. Mas esse temor é de mudança de vida, de transformação de vida. É da gente esforçar para servir ao Senhor, para matar essa carne, para derrubar algumas barreiras, para quebrar algumas cadeias. Mas isso tudo é no poder da oração, irmãos. É no poder da palavra. Como ontem foi citado também na nossa reunião de oração, um versículo muito lindo, muito bom, que é uma verdade absoluta. João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse conhecimento da verdade traz intimidade, traz relacionamento, gera essa sede dessa água, dessa fonte inesgotável que é Jesus, e esse tempo de oração para nós. Então, pastor Alan, que o senhor preparasse aí para a gente orar nesse momento, para que o Senhor nesse visão de oração, nessa direção de oração que nós estamos hoje, dia 29/5/2026, missão VIDE, em ação, como nós falamos aqui no início, Sirlei? Missão VIDE em ação. Ação, irmão, é oração. E oração é ação. A gente precisa colocar na prática. A prática de ler, de meditar, de aprender, de congregar, de visitar, de arrepender, de amar. Isso tudo é prática. Isso tudo é reino de Deus. Isso tudo é palavra de Deus. Nós orarmos, pastor, se o senhor puder aí, nesse sentido, que não sabemos orar como convém, mas a certeza que o Espírito Santo testifica em nós, no nosso coração, e intercede por nós, gera essa convicção cada dia mais forte no coração da igreja, no coração dos pais, das mães, dos filhos. Amém, pastor? Amém. Está me ouvindo, Prego? Estamos ouvindo, pastor. Bênção. Tá bom. Ó Senhor nosso Deus,
Querido Pai, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai dos profetas, Pai dos patriarcas, Pai da igreja, Criador dos céus e da terra. O Senhor é grandioso, Senhor, maravilhoso, bondoso, amoroso, misericordioso, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, toda majestade, todo domínio, todo poder pertencem ao Senhor. Nós te glorificamos e te agradecemos do fundo do nosso coração, porque o Senhor, sendo tão grande, vem até nós, esse grupo pequeno, daqui da nossa igreja, uma igreja pequena, uma igreja rural, graças a Deus, uma igreja meio assim atípica, mas tão preenchedora dos nossos corações. Obrigado por esse presente chamado Missão Vide na minha vida e na vida dos meus irmãos que estão aí perseverantes desde o princípio. Senhor Deus, falamos hoje tanto sobre oração, orações maravilhosas que preenchem o nosso coração. O Sirlei, o Bonde, o Éder, falando palavras maravilhosas. E o Teu Espírito Santo colocando no nosso coração essas palavras que atingem o Teu coração. Muito obrigado. Então, Senhor, ajuda-nos. Ajuda-nos, Senhor, a praticar o que falamos, principalmente na oração. Que o Senhor a cada dia nos ensine a orar como convém, a orar de acordo com os teus oráculos, ou seja, de acordo com a tua palavra, e que nós não sejamos incoerentes na nossa oração quando ela se defronta com a prática da nossa vida, com a nossa visão, com a nossa revelação, com o nosso agir, com o nosso atuar. Então ajuda-nos, Senhor, como pessoas, filhos do Senhor e filhas, e também como igreja, a sermos cientes, conscientes, racionais e, ao mesmo tempo, exercemos fé, uma fé prática na nossa oração. Bendito seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado. Eu oro agradecido do fundo do meu coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, pastor, Amém. são demais, irmãos. Nós podemos elevar aos céus, né, a nossa voz, na certeza de que nós somos ouvidos. Essas orações são recolhidas, né, em taças lá no céu, e quando elas se enchem, o Senhor envia seus anjos com a resposta. Isso é bênção demais. E Romanos 8:1, irmãos, para a gente, na nossa breve meditação, apóstolo Paulo, nessa carta a Romanos 8:1, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se nós formos lá para o versículo 28, a mesma carta de Romanos 8, ela vai nos dizer assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Existem alguns princípios, né, irmão? A gente, antes, cada um de nós, desligados, né, e condenados, mas ligados por essa graça, pelo amor de Deus, pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz, nós nos tornamos servos, servos de Deus, do Altíssimo. E após tornarmos servos, nós somos filhos. Filhos têm herança.
somos co-herdeiros com Cristo. E essa herança, na verdade, que nos foi prometida, que é uma verdade e que vai cada dia estar mais sendo revelada, né? E vai se tornando realidade, porque se nós não começarmos a viver o céu aqui, irmãos, não vai ter céu para nós. E viver o céu aqui é nós entendermos que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa inclinação da carne, essa inclinação do mundo, essa inclinação para a concupiscência das coisas aqui, desse tempo, de ter posse aqui, de adquirir aqui, de fazer tudo aqui, irmão, se ela não tiver espelhada, alinhada e direcionada com aquilo que Jesus ensinou para nós, que a sua palavra nos ensina que melhor é dar do que receber, que você tem um coração generoso, você ter um coração bondoso, ter essa vida, né, que compartilha, que abraça, que levanta. Mas, em primeiro lugar, irmão, se nós não tivermos uma transformação na nossa vida, tudo aquilo que nós orarmos, tudo aquilo que nós pedimos é em vão. É em vão. Preocupa não, irmã Lúcia, está tudo na paz, está na bênção. Irmã Lúcia colocou e ela apavorou e acabou que não deu certo dela orar. Mas todo dia tem oração. Todo dia, se nós estivermos aqui, o Senhor vai conduzir um dos filhos dele aqui para que a gente possa orar junto. Bênção sua vida, irmã Lúcia. Então, irmãos, essa condenação, antes nós estávamos desligados, depois ligados por essa graça, né? Esse favor imerecido pela vida de Jesus que foi dada por nós, e nós fomos adotados como filhos. E nós temos uma herança no céu. Porém, o próprio Romanos, ele vem falar muito, né, sobre essa questão da esperança e a glória futura, desse amor inabalável de Deus. E se nós não tivermos uma vida no Espírito, se nós não andarmos no Espírito, se o Espírito não tiver em nós, tudo aquilo que nós falarmos, tudo aquilo que nós vivermos, é em vão. É passageiro. É como um sino, né, que tine, como o vento que passou. Mas o melhor de tudo é que essa vida no Espírito, ela traz para nós essa consciência que nós não somos órfãos mais. Nós temos um Pai. E Ele está nos esperando. Ele está nos aguardando. E que todas as coisas, né? Sabemos nós que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, né? Esse predestinado que é a vontade soberana de Deus, ela se cumpre na nossa vida. Nós vamos andar de acordo. Aonde, irmãos, esse amor, essa graça, ela tira toda a capa, ela tira toda a soberba, ela tira toda a arrogância, ela tira toda a prepotência, ela tira toda a mentira, ela lança fora toda dúvida, todo medo, por causa do amor do papai. E esse amor nos fortalece, esse amor nos ensina a orar, esse amor nos leva a conhecer e a buscar a vontade de Deus, esse amor nos leva a ser mais temperado, esse amor nos leva a ser mais bondoso, esse amor nos leva a ser mais pacificador, esse amor nos leva a ser mais benigno, esse amor nos leva a matar, sabe, essa vontade, fechar os nossos olhos para as coisas desse mundo, né, e abrir os nossos olhos para aquilo que é de Deus. E muito prático, né? A nossa vida cristã e vivida no Espírito, ela nos liberta, né, do pecado, dessas vontades. E a esperança da glória futura é a confiança no amor de Deus. Nós fomos chamados, levantados para viver uma vida, sabe, direcionada e guiada pelo Espírito de Deus. A confiar na soberania dessa palavra de Deus. E o melhor de tudo, irmãos, aqui é o X da questão: aplicar esses ensinamentos de Cristo, da sua palavra, na nossa vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te abrace nesse dia, que o Senhor te fortaleça nesse dia e que a sua oração
não seja uma oração de dúvida, mas seja uma oração alinhada pelo Espírito Santo, num coração compungido, quebrantado, a qual o Senhor esse não rejeitará, e que o Senhor te fortaleça e te dê graça. Deus abençoe, irmãos. É essa palavra, tá? Na certeza que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Porque vocês, nós, em Cristo, nós somos nova criatura. Nós sabemos que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, mas precisa estar em Cristo. Deus abençoe, beije seu coração, ótima sexta, abençoado seja a sua vida, sua casa, sua família e tudo que você fizer, seja para a honra, glória do Senhor e faça como para Ele, em nome de Jesus. Beijo, irmãos, Deus abençoe.